Pessoal, agora todos já estão nessa tela aqui, tá? Então, aí vocês vão começar. Lembrando que, para começar o texto, vai usar o quê? Letra maiúscula. Eu queria que a senhora me dissesse se as tecnologias elas estão mudando a escola. Sim, podemos dizer sim e podemos dizer não. Sim, porque temos experiências bastante significativas que vêm mostrando as contribuições das tecnologias para o cotidiano mesmo da escola e, sobretudo, para os processos de ensino e aprendizagem. Poderíamos dizer não se olharmos para todo o panorama da educação brasileira, com suas mais de 170 mil escolas de educação básica, e veremos que esta disseminação ainda tem muito por acontecer. Eu diria que não é uma realidade presente num grande conjunto de escolas, tanto de nosso país como de fora de nosso país. Na verdade, é um processo que se encontra em desenvolvimento no que se refere à incorporação das tecnologias e de suas contribuições aos processos de ensinar e aprender. Ou seja, refere-se a um trabalho de incorporação das linguagens veiculadas pelas tecnologias digitais para os processos educativos. E é nesse sentido que nós ainda temos um caminho a percorrer. No começo foi muito assim, difícil, porque era uma novidade, né? A gente não tinha o domínio, né, com o computador, né? No meu caso, nem com o que já era tradicional, muito menos com esse que é próprio para o aluno, que tem atividades próprias para os alunos. Então, assim, no começo foi muito assustador, né? Mas depois, com as oficinas, com o apoio do pessoal da direção, com o apoio que vem de fora, aí a coisa começou a fluir melhor, né? E hoje a gente já tem um domínio maior, tanto o professor como os alunos, né? Já tem essa autonomia de estar lidando com o NET. E você consegue perceber que as crianças, elas gostam de fazer atividade com o NET? Gostam muito. Né? Gostam muito, que até assim, a gente tem a aula que é reservada para o uso do NET. Só que, devido à internet, porque a escola não suporta todas as salas usando a internet ao mesmo tempo. Então, a gente pode, nessa aula, tanto usar a internet como não. Mas, então, cada um tem o seu dia para estar utilizando o NET. Só que eles pedem muito para usar fora dessa aula. Porque, além do trabalho pedagógico que a gente faz, tem outras coisas, né? Outros joguinhos, outras coisas que eles querem fora a parte pedagógica. Então, assim, dependendo do objetivo da aula da gente, a gente até libera fora desse dia da aula mesmo, que já tem o horário certo. Como que as escolas de formação de professor estão lidando com essa questão da tecnologia? Esse professor, o curso de pedagogia, ele tem que dar conta realmente de muitas questões. Mas ele tem tocado nesse item, que é o item de formação de tecnologia? Nós não podemos falar isso de uma forma genérica para todo o Brasil, né? Os nossos cursos de pedagogia ainda deixam a desejar nessa perspectiva de incorporação das tecnologias ao currículo, de estudo sobre essa incorporação e vivências efetivas nesse sentido. A pesquisa feita pela professora Bernadette Gatti sobre professores no Brasil mostra muito bem que há um percentual ínfimo mesmo de trabalho com essas tecnologias na formação inicial de professores. Por outro lado, há todo o investimento de políticas públicas na formação continuada, justamente para preparar os professores que estão em exercício de sua função. Entretanto, isso é um poço sem fundo, porque os professores que estão sendo formados hoje, em sua maioria, também não sabem o que é este trabalho. Esse conhecimento, mais uma força de vontade de estudar e aplicar aquilo do ponto de vista pedagógico, já é o bastante para o professor poder começar a trabalhar com essas questões? Não, provavelmente não será o bastante, né? Acho que há algum momento que ele vai precisar de algum curso.
mas esses cursos são oferecidos? As redes públicas de ensino, as secretarias de educação, o Ministério da Educação, tem todo um programa de formação de professores à distância para a incorporação das tecnologias na educação. Há, por exemplo, o programa ProInfo Integrado, que é um programa que tem sido muito procurado. O Estado de São Paulo tem programas também nesta direção, oferece diversos cursos e outras redes de ensino também. Então, o professor precisa procurar essas formações, claro, e a própria escola também pode cuidar. E aí é um grande potencial de desenvolver processos de formação entre pares, no próprio âmbito da escola, o locus de formação, a escola como locus de formação é um espaço privilegiado para isso, mas há que reservar um tempo para que os professores possam se desenvolver nesta área. É o quanto vai aumentar a temperatura. Para isso, a gente tem 3 calibragens que a gente mais utiliza, que são as escalas termométricas, 3 escalas termométricas. As mais conhecidas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Você, como professor, enfrentou dificuldade ou teve um pouco de receio de utilizar essas novas tecnologias na sala de aula? Ou você percebe que o seu grupo de colegas, às vezes, pode ficar um pouco mais resistente por conta de falta de conhecimento, insegurança mesmo? Isso pode ser uma barreira para o professor? Sim, é difícil porque você sai do seu eixo de segurança, na verdade. Quando você tem a sua aula ali prontinha, você está resguardado. Quando você vai para esse ambiente que o aluno pode ter muita informação, você sai daquela zona de conforto e você é o único detentor do conhecimento para aquela onde você vai mediar o aluno na busca do conhecimento por ele mesmo. Então, sim, dá um pouco de segurança, o professor tem que estar cada vez mais preparado. A gente vê os nossos professores, eles a todo momento estão estudando, todos os cursos oferecidos pela Secretaria da Educação. Como a gente está trabalhando com novas mídias, a gente cada vez mais faz curso. Então é um modo também do professor sair da zona de conforto e procurar cada vez mais se especializar. Especializações, né? Mas então não precisa ter receio, o professor consegue. O professor consegue. A introdução do computador dentro da sala de aula, ele acaba tirando o professor do lugar, né? Porque, dependendo do tipo de formação que o professor recebeu, ele acabou entrando num processo muito de reprodução de informação e de que o aluno teria que memorizar essas informações. E ao colocar o computador trazendo desafios, trazendo provocações, o professor precisa repensar, afinal, qual é o papel do educador nesse novo milênio. Não é fazer com que os alunos repitam informações, mas com que eles consigam aprender, quando eles precisarem de alguma informação, a buscar informação, mas com uma capacidade crítica. Né? Será que essa informação é válida ou não? Então, assim, a inserção do computador na sala de aula, o primeiro momento é tirar o professor do lugar, para ele repensar qual é o verdadeiro papel dele. E num segundo momento, ele também perceber que ele pode aprender com o aluno, então que ele precisa se concentrar muito mais nos aspectos pedagógicos, porque nos desafios tecnológicos, normalmente os alunos e as crianças são nossas parceiras, porque eles têm mais tempo para explorar, então ele vai conseguir ser um parceiro, enquanto o professor se preocupa, olha, o que eu preciso desenvolver no meu aluno, né? Quais são as competências que eu preciso desenvolver no meu aluno, quais são as estratégias que eu vou usar para isso. E o computador conectado, seja só numa intranet da escola, seja conectado à internet, ele vem como um recurso a mais para que eu consiga atingir meus objetivos pedagógicos. Mas esse repensar, né, o que é o papel do professor, acho que é o que é mais importante. Eu, pelo menos, tive algumas experiências assim, que os alunos sabiam mais do que eu. É verdade. Né? Até porque como a gente já estava aqui, e aí a coisa veio, né, pra gente era novidade. E os alunos fazendo curso fora, eles vinham, eles mesmos começaram a auxiliar. Aí foi onde a gente foi procurar um meio de, pelo menos, estar igual a eles, né? Ou estar conseguindo interagir com eles. Então no começo foi bem assustador. Mas aí a gente foi aprendendo, né? Nós fizemos cursos até pela Secretaria da Educação, a Diretoria de Ensino, deu várias capacitações para os professores. E o resto é usar mesmo no dia a dia. Não é impossível. Não é impossível. Impossível não é. Mas também você precisa ter o seu material. Se você contar só com o da escola, também fica complicado. Porque você viu, a gente tem uma sala na escola para todos usarem. Então, às vezes, você não consegue contar com isso. Então, a gente tem o nosso material. Então, e como aquela experiência que ela falou, de você estar ajudando de casa. No domingo, você está na sua casa,
E os alunos acabam deixando para a última hora para fazer trabalhos, tudo. Aí ele quer saber no domingo como fazer aquela questão. Então já tive muitos alunos que eu fui tirando dúvida assim mesmo, sabe? No final de semana, eu estou lá passeando no meu Facebook, vendo uma coisa minha e ele entra aluno perguntando. Mas a gente tem que aprender. Tem mais né? disponibilidade, o professor tem que estar mais afim. Tem que querer, né? Tem que querer. Eu nunca tive, eu falo assim que a gente fala, tantos amigos que eu tenho no meu Facebook, eu tenho quase 1000 amigos. Aí eu falo, nossa senhora, eu não tenho tudo isso de amigos, mas você vai colocando, todos eles você vai colocando. E aí você tem um aluno, aí o irmão do aluno, mãe do aluno, pai do aluno. Então tem várias mães de alunos que entram no Facebook perguntar para mim dos filhos. Ai, como está o meu filho? Como está a minha filha? Ela está fazendo lição? Então é uma coisa assim que eles não vêm na reunião, mas eles perguntam. Quebra uma barreira. Quebra aquela barreira deles não poderem estar aqui, entendeu? É uma escola diferente, né? É uma extensão da escola, a gente pode dizer. É necessário, porque se você se alienar a essa realidade, você cria uma distância muito grande com eles, né? E eles tendo acesso às nossas páginas particulares, eles ficam conhecendo mais o professor como ser humano, né? Não como aquele ser que está ali só para dar aula, para repreender, para ensinar. Então eles passam a nos ver como seres humanos, né? Com as nossas famílias, com os nossos passeios, com as nossas tristezas, com as nossas alegrias. E isso é muito bom. Acho que melhora o aprendizado mesmo, entendeu? Eles se tornam mais amigos, mais abertos e mais fácil a assimilação. A formação ela é extremamente importante em qualquer carreira, né? Hoje, você não termina um curso de graduação, você está pronto. Você está pronto para entrar no mercado, mas você vai ter que se atualizar o tempo inteiro. E não é diferente com o caso dos professores. E o que é importante ao introduzir um computador conectado na escola é que esse professor pode trabalhar na formação continuada estando dentro da escola. A gente tem vários casos aí de professores que têm feito pós-graduação, etc., sem precisar se deslocar da sua comunidade. Então, ele traz uma série de possibilidades para você poder fazer atividades. É claro que a questão da comunicação ela é absolutamente fundamental. A gente tem que ter aí um movimento, né, até o nome banda larga, acho que é bastante equivocado, né? Porque que banda é essa? A gente precisa ter a banda necessária para que você dê conta de fazer as atividades com a quantidade de alunos que você tem. Né? O uso da tecnologia por si só, ele já garante que os alunos aprendam mais? Você só colocar uma biblioteca dentro de uma escola não garante que os livros vão ser lidos. Você só colocar computadores e colocar conectividade não garante, mas é uma condição necessária, né? E é mais difícil você não fazer nada se você coloca um computador conectado na escola, não mudar nada, do que era quando você colocava uma biblioteca, né? Você colocava uma biblioteca, você trancava a porta, ninguém usava os livros, né? Ao colocar hoje um computador conectado dentro da escola, a reação das crianças e das famílias, ela é muito forte, há uma pressão muito grande para que você faça um uso efetivo dessas tecnologias, né? Não só pelo investimento que foi feito. A tecnologia dentro da escola brasileira, em que pé que nós estamos agora, professor? Eu acho que não é só no Brasil. No mundo, a gente tem ainda um desafio bastante grande de como a gente conseguir fazer um uso efetivo dessas tecnologias perto do potencial que elas trazem. Mas acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Quer dizer, vencer o desafio de dar acesso a dispositivos de baixo custo, não só por mecanismos de ministérios de educação, de secretarias, mas conseguir fazer com que isso chegue ao público em geral a custos muito baixos. Quer dizer, são dispositivos que te dão acesso. Outra briga grande que a gente tem é a questão da comunicação, porque a escola sozinha pode fazer muita coisa se ela tiver com uma intranet bem montada, mas ela precisa estar conectada com o mundo. Então, acho que o primeiro desafio era esse, de criar políticas públicas que viabilizassem a custos reduzidos, e a gente ainda precisa reduzir os custos das comunicações, para que as pessoas tenham acesso. Agora, do ponto de vista pedagógico, isso são questões que têm que ser trabalhadas e compartilhadas. E aí a força das redes sociais ela é super importante para contribuir para esse processo de formação, de você dar voz aos professores, né? Quer dizer, não é uma ação de cima para baixo, você vai ensinar o que tem que ser feito, mas os próprios professores compartilhando as experiências de sucesso, as dificuldades também, como é que eles estão vencendo essas dificuldades, é que vai fazer com que a gente consiga ter a velocidade necessária de atualização de todo esse ecossistema educacional.